Sejam muito bem-vindos ao Alerj Revista de hoje, em que a gente vai falar de teatro, cidadania e teledramaturgia. Eu te convido a ficar por aqui, porque tem na nossa roda de conversa a peça Irmãs, inspirada no famoso clássico Três Irmãs de Tchekhov. Essa versão reúne em cena 3 atrizes negras, que conta no elenco com a atriz e autora Dani Ornelas, nossa convidada do programa de hoje. O balé Manguinhos abraça 530 crianças e adolescentes e vai além da dança, proporcionando cidadania para a garotada. Quem conversa conosco é a vice-presidente e gestora do projeto, Karine Lopes. E para fechar com chave de ouro, vamos saber sobre o universo e o centenário da Maga das Oito. Sabe quem é? A extraordinária autora de telenovelas Janete Claire, responsável pelos inúmeros sucessos da TV brasileira, quiçá os maiores. Assunto para Mauro Alencar, doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana, além de autor, pesquisador e biógrafo. O nosso programa de hoje vai ser muito bom, a nossa conversa, porque a gente vai falar de coisas muito bacanas. Cidadania, teatro, quem não gosta, né? E da Maga das Oito, né, Mauro? Janete Claire faria 100 anos, né? 100 anos e a nossa novelista símbolo até hoje. Eu acho que depois dela não teve ninguém comparável a ela. Não. A estrutura que ela fez para televisão, o mapeamento que ela fez artístico, social, né, as temáticas que ela abordou em todas as suas novelas, realmente ela é inigualável nisso. Eu também acho. E a gente vai deixar esse assunto para daqui a pouquinho, para deixar todo mundo com água na boca. E eu quero falar com a Dani, que eu achei maravilhosa essa ideia de mulheres, de vocês terem feito um elenco negro, né, para falar de um tema escrito em 1900, né, onde Tchekhov escrevia para 3 mulheres brancas, provavelmente, não é isso? Mas vocês colocaram ousadamente 3 mulheres negras, mas tem uma branca. Conta pra gente essa história. Nós somos muito amigas, nos encontramos em um projeto chamado Independências, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, e ali essas artistas resolveram formar uma aliança. E há 5 anos nos encontramos e viemos alimentando o desejo artístico desse encontro. E o Renato Carrera, nosso diretor, um dia chegando no quintal da minha casa, nos viu de vermelho e falou: nossa, tem uma irmandade aí. Por que não montamos As Três Irmãs de Tchekhov? E eu falei: nossa, eu tenho esse livro. E fui procurar o livro e sim, eu tinha esse livro, As Três Irmãs, que me foi dado por uma pessoa muito especial para mim, a nossa amiga Ruth de Souza, que me adotou durante 17 anos. Maravilhosa. E na infinita sabedoria da É. Ruth, quando ela me presenteou com esse livro, ela sabia o que estava fazendo. Estava alimentando o meu sonho, potencializando uma mulher preta, retinta, a não desistir dos seus sonhos. Até porque quem define o que é clássico? Então nós chegamos em 2025 para termos esse elenco com 3 atrizes pretas, continentais. Eu sou brasileira da Baixada Fluminense, Isabel Zu é atriz preta, retinta de Portugal, Ali Willow do Quênia e Jamile Kazumbá da Bahia. Nós nos unimos. Olha a mistura. Eu achei bárbaro isso. Olha que mistura. Com toda a Um nossa autor russo ainda, exatamente. meu Deus, eu Um estudei autor tcheco, russo. maravilhoso isso. Um autor russo do Olha, pós-guerra. E nós revisitarmos nesse momento, trazendo a nossa ancestralidade, as nossas subjetividades para esse projeto e a nossa aliança. Como é importante a nossa irmandade, não segregar. Somos 3 mulheres pretas fazendo As Três Irmãs e Ali Willow, a mulher branca, fazendo Natasha. Se casa com o nosso irmão e assim essa família acolhe essa mulher. Estou encantado com essa história Isso dela. é maravilhoso, não é? Eu me lembrei do meu saudoso colega da Academia Brasileira de Letras, o Ferreira Goulart. Sim. Me dizia constantemente que a arte transforma a dor em prazer estético. Então, realmente, essa possibilidade de você ter um clássico como Tchekhov, né, enfim, que trata da alma humana, feito por essa mistura racial, eu acho sensacional. Também acho. E me lembro da novela de Janete Claire, O Homem que Deve Morrer, de 71, que tinha a seguinte premissa: Deus criou vidas, não criou raças. É isso aí. Exatamente isso. Porque a pergunta que fica é por que não, né? Claro. Porque a gente claro. até 2025, para a nossa companhia, a Brusum Company, minha e do Renato Carrera,
ousarmos. E assim nós fizemos quando trouxemos o livro do Lima Barreto, Que foi né? maravilhoso. Os Brusundangas. Maravilhoso esse espetáculo. Maravilhoso. Tivemos uma carreira linda. Foi. Na sequência, fizemos o Fides e agora Irmãs, um clássico que é revisitado, mas para mim ele já cumpriu a função. E eu falo isso com muito orgulho. Quando eu ouvi uma estudante preta, retinta, periférica, dizendo: nossa, se vocês estão montando, vocês estão me dando a possibilidade dessa ponte de revisitar os clássicos e me ver nele. Então, quando uma jovem tem a possibilidade de sonhar através do teatro, então, para mim, o teatro já cumpriu a sua função. Com certeza, porque sonhar através da arte, né? E você acha que isso é uma afirmação, porque aí qualquer pessoa que chega ali, qualquer pessoa negra, no caso, né? Sim. Chega ali, isso é possível para mim também. Claro, Isso é maravilhoso. claro, é a função da arte. E indígena também, porque indígena, a nossa equipe tem essa diversidade. Isso. A pessoa que faz a nossa caracterização é a Luísa, indígena. O Renato, nosso diretor, é um homem afro-indígena na minha família. Então, eu vejo essa diversidade que nós levamos para os trabalhos da Brusum Company. Eu sinto que temos um déficit muito grande quando vemos as companhias brasileiras, os diretores, ainda com preocupação em esse personagem precisa cumprir determinada função e ter esse rosto, né? Então, Com a gente certeza. desmistifica isso. Até porque a gente está tratando de Brasil, né? Mas É, isso que uma eu coisa que a pensei, gente um caldeirão não de entende. raça. Não é? Simples, Não, né? Você aprende isso em sociologia. Você fica assim, gente, como é que pode no Brasil, você fazer questão de só colocar branco na Mas televisão? é o que a gente vivencia, né? impossível. Sabendo Mas que é o que a televisão errava em fazer uma novela baiana com ator branco. Isso. É isso. Entende? Isso é um crime racial, isso. Não, é um Realmente crime é uma coisa... Despropósito. propósito, É, claro. e as pessoas até ficam assim, nossa, uma Se pessoa a beleza negra se olhando. do Brasil é isso, essa mistura de oriental, com africano, com português, com índio. Isso. Não é? Mas Você onde tem- a gente vê refletido isso? Sabe? A gente sabe que essa diversidade Claro. existe, Claro. mas a importância de pensar, agir e falar tem que ter coerência. Porque Claro. na nossa fala cabe com muita beleza sabermos que somos diversos, que somos o segundo país em população negra do planeta. Tem mais negros na Nigéria, que fica no continente africano. Mas verbalizar isso é uma coisa. Sim. Colocar de forma prática Prática e é objetiva, coisa. ainda Claro, tem é diferente. uma distância muito grande. É. Sim, E a tem Brusum um- Company É. chega com essa... Ocupa esse espaço. Ocupando esse espaço. É, isso é sabe? muito bom. Ser uma mulher fazendo, como você fala da Janete, me emociona muito, porque eu sou amiga da Renata, que é neta, A neta a neta dela, da Janete. a Janete, Que é atriz também. que é E roteirista. escreveu, eu acabei de ver ali uma imagem de Malhação, Vida Brasileiras, que foi indicada ao Emmy, e quem escreveu a personagem para mim foi a Renata. Isso. Renata Dias Gomes. Maravilha. Sabe? E quando a gente fala também dessa diversidade, nós abordamos aqui que a Ruth de Souza, há muito tempo atrás, foi pedir trabalho numa rádio, e ela contou isso, está no seu livro. Que ela, conta pra gente. Ela foi procurar trabalho, ela tinha saído da Vera Cruz, ela estava em busca de trabalho, ela estava numa rádio, que eu não lembro aqui o nome. Chegou na rádio, ela encontrou um diretor e ela falou com ele: fulano, eu saí da Vera Cruz, estou procurando trabalho e tal, não sei o quê. Se você tiver uma oportunidade. Ele falou: sim, vou ver e tal. Dias depois, ela encontra com ele no corredor da mesma rádio e pergunta: fulano, e aí, você viu? Tem? Ele falou: poxa, Ruth, até tem, estamos colocando pessoas no elenco, mas não temos espaço para atriz negra. Ela agradeceu, tá bom e tal. Aí ela foi até o final do corredor e voltou, chamou ele e disse assim: ô fulano, mas no rádio as pessoas sabem que eu sou negra? Pela minha voz as pessoas sabem? O preconceito Tá estrutural, né? enraizado. quando se Estrutural, fala, é isso. É isso. Se estuda isso. Não, mas é tão absurdo, que ele respondeu uma Mas coisa que eu acho que ele nem absurdo. pensou, Não, né? Não, claro que não. Completamente Ela já não servia desproposital, pra vaga, né? independente se fosse Mas é assim, profissional. é o que ela disse, é a diferença entre o que você fala e o que você faz. Mas sabe, o Milton Gonçalves, nós morávamos no mesmo bairro, no Flamengo. Sim. Ele era muito sofrido, muito amargurado, e eu compreendo. Primeiro, como diretor, que ele não deslanchou. E não o respeitavam como tal. Eu me recordo que o meu padrinho, Erval Rossano, Sim. dirigiu Escrava Isaura, o Milton dirigiu a novela, Sim. que pela cor não teve o espaço que merecia como diretor. Sim. E as pessoas não o respeitavam por Aí isso, o ele Milton, dizia isso. Exatamente. Aí o Milton me contou que chegou para a Janete e falou: olha, Janete, você não pode fazer um papel para um preto
com um paletó, uma gravata, que tenha feito faculdade, um sapato envernizado, porque eu só faço pescador, são papéis folclóricos maravilhosos, mas eram papéis... Sim, Não é? e na Enfim. maioria das vezes, só completando a sua fala, subalternos. Sim. Esse era o grande problema, né? Porque ele poderia garimpeiro, sempre um trabalho papel braçal, subalterno. trabalho braçal era sempre desse jeito. Aí Isso. ela escreveu para ele o Dr. Percival, que era o psiquiatra da Vilminha, que era Débora Duarte. Isso. Só que ficou um papel grande, mas com pouca função na história. Por quê? Quando a Janete foi unir o Percival com a Vitória, que era o papel de Teresa Maio, que tinha um casamento muito, muito infeliz, a censura vetou. Porque incomodava ter uma branca com um preto. Negro. E, inclusive, ele deu o primeiro beijo interracial, ele e Beatriz Lira, numa novela, lembra Baila disso? Comigo. Baila Comigo. Aí foi um que é, sucesso do Manuel Carlos. Dani, você sabia que as pessoas não falavam com ela na rua? Sim. A Beatriz andava na rua e as pessoas não falavam com ela porque achavam um absurdo ela ter beijado um homem negro. Achavam aquilo uma coisa totalmente... Olha, você veja que assim, é uma coisa inominável a gente até falar uma coisa. Que foi o que a Zezé Mota... mais ou menos isso. 81. 81. E a Zezé em Mota... 2025 é a primeira montagem de Irmãs com esse elenco. Só foi montado em Londres. Olha. Então a gente tem companhias, diretores, pessoas que eu admiro. Onde essas pessoas nos veem? Onde hoje, em 2025, para a gente começar a ter um protagonismo negro no cinema? Com 30 anos de carreira, atrizes como eu, a gente ainda precisa fazer testes, enquanto atrizes não pretas, muito jovens, chegam e são convidadas. Agora, a gente teve uma novela recente que teve uma protagonista negra. Agora, né? Isso, agora, mais 2025. de uma até, mais de uma. A Globo agora sim, mas agora a novela das 6 que terminou tal, né? Teve uma menina... Duda e eu Lopes, queria te perguntar sobre isso. Você acha que os atores que chegaram antes, já tem algum tempo, que tiveram oportunidade, tiveram voz, atores e atrizes negras, que eu estou falando, usaram essa voz como deveriam ter usado? Eu acredito que a voz eles sempre tiveram. Onde essa voz ecoava, que é a diferença. Porque ano passado eu dirigi e ensaiei na Maison de France, um espetáculo. E chegando lá, eu descobri, através de pesquisa, que o Zósimo Bubu teve uma companhia de teatro nos anos 70 e eles também ensaiavam na Maison. E eu encontrei jornais da época, jornais famosos, onde os jornalistas escreviam: patroas, levem as suas empregadas de volta para suas casas e as tirem do teatro. A gente está falando dos anos 70, porque às vezes fala, a gente precisa de tempo. Não é tempo, a gente precisa se educar. Porque esses atores tiveram vozes. Zósimo, a Companhia Experimental do Negro. E foi um marco, né? Foi um marco na Abdias do Nascimento, um marco absoluto. O que foi feito para silenciar e para que essas vozes não ecoassem. Ruth de Souza foi protagonista e teve pedidos de atrizes não pretas para que ela deixasse de ser protagonista de novela. Ela me contou então, isso, eu lembro a gente chega nesse momento onde eu não quero pedir para existir. Eu produzo, eu dirijo, eu roteirizo, eu assino figurino com a Bisa Viana, porque se eu não fizer assim, eu vou ficar como essas pessoas que são as minhas referências, sempre na tentativa de ter a voz ecoando e chegar muito menos do que eu sei que pode chegar. Então, estar aqui, para mim, compartilhando com pessoas que eu admiro, admiro vocês pelo trabalho, pelas histórias de vocês, para mim é um passo já grandioso para essa transformação. Eu acho até o contrário. Ter você aqui é que é privilégio para nós. Eu acho que é o contrário. A gente é que tem que ter o privilégio de poder ter e ver e assistir o que vocês estão fazendo ousadamente. Claro. E honrando, de certa forma, quem já veio. Humana, a Leia, normal, a Ruth, natural. A Zezé Mota. Zeni Pereira. Isso. Isabel, também. Isabel. E Marina agora, Miranda tem a Duda Santos, que você Duda comentou. Santos, que está na novela, que fez o papel de protagonista. E o final foi uma mensagem espetacular. Sim, foi, verdade. Momento, foi verdade. muito
construtivo isso, Sim, né? O foi papel da necessário, eu acho. arte e sociedade. Com É isso que certeza. temos que lutar muito e ter muito em mente É para levar verdade. adiante. Sim. Dani, você veio do Nós do Morro, mas Não, participou assim, do grupo Nós do Morro, não é? Sim, do Nós do Morro Do, também. do Nós do Morro. Você teve como influência, como a gente acabou de dizer, Ruth, Leia, Zezé, para além da não desistência que essas mulheres tiveram, onde elas mais te influenciaram? Na sororidade. Eu tive pessoas que seguraram minhas mãos quando eu cheguei sem saber o que fazer, para onde ir. A Zezé Mota, que é minha madrinha no cinema, me viu fazendo a Ópera do Malandro no tablado, que a Maria Clara Machado e a Thaís Baloni me escolheram para fazer a Lúcia. Eu nem sabia quem era a Lúcia. E a Zezé me viu e perguntou, você tem foto no Cidan? Eu falei, não, então você vai nesse endereço e faz. Quando eu cheguei no Cidan, a Zezé falou, através das minhas fotos, o Silvio Bach está fazendo um longa chamado Cruz e Souza, o poeta do Desterro. Liga para ele, tá aqui, diz que eu te mandei. Ou seja, foi te ajudando a abrir o caminho, Eu tive né? pessoas que me ajudaram a abrir caminhos. Então, hoje, como artista, eu não vejo fazer diferente de construir a artista que eu sou, escrevendo, dirigindo, assinando produção, figurino. Esse ano eu dirigi meu segundo curta e prospectando escrever o meu longa, organizar tudo que eu já tenho escrito. E entendendo que se eu não fizer assim, como a Ruth de Souza me falou, e a Leia, você tem que fazer. A minha primeira direção foi dada pela Leia Garcia. A Leia chegou na minha casa, eu estava com meu filho, ele tinha 1 ano, e ela falou, eu estou dirigindo um projeto e eu quero que você faça a direção artística. E eu não estou preparada. Ela falou, tá sim, eu vou estar lá, eu supervisiono você. Olha que bacana, Então né? eu tive um exército poderoso, muito Sim. grande, de artistas que eu admiro para além da arte. Sim. De pessoas que me estenderam E a que, sua de certa humanidade. forma, te encorajaram a não desistir, né? Quando eu O que desisti, vocês... a Ruth me deu um envelope com 10 mil reais. Olha. E falou, eu estava indo embora morar no Canadá. E ela disse, se a minha palavra tem algum valor, eu acredito na artista que você é. E se em alguns meses a profissão não mudar para você, você vai embora. Abre em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri era um envelope com 10 mil reais. E quando eu fui pagar a ela, esse dinheiro, ela disse para mim, foi o melhor investimento que eu fiz. Isso é maravilhoso, Nossa, né? A que gente dá vontade de realmente, aplaudir, assim, eu a aplaudo. Ruth, né? Ai, meu Deus! Que pessoa, Sim. que gente, Por né? sinal, Que gente. eu fui no Teatro Glaucio Gil no sábado assistir Ruth e Leia. Ruth e Leia. Maravilhoso. Quero muito assistir. muito. Direção Direção do Pilar. do Exato. Pilar. E tem exposição da Leia Garcia, Sim. cuja atriz eu começo a escrever a biografia. Que bom. Então, lindo. né, Que a Leia ótimo. como epíteto, como centro, Sim. mas é claro que eu vou tratar de toda essa evolução da raça negra, do preto na dramaturgia, porque sempre me detive muito com isso, né? É. Sempre misturei a muito história com a importante isso. ficção. Então, isso é a nossa base. Com certeza. Vocês contemporaneizaram o texto, né? Vocês Sim. tiveram como base o Três Irmãs e trouxeram elementos contemporâneos. Conta aí rapidamente para a gente entender o que vocês trouxeram de contemporâneo para o espetáculo. A gente traz um pouco da nossa vivência, o que é sermos essas artistas nos dias de hoje. Uhum. O que nos constituiu como artista, mas essas personagens, elas saltam das Três Irmãs, Olga, Irina, Sim. Natasha e Masha, e a gente traz questões do feminino que Uhum. Chekhov escreveu para esse momento de agora. Porque lá a gente falava de um pós-guerra e agora a gente está vivendo uma guerra. Sim. Então, o que a gente mudou como humanidade para que esse texto venha carregado dessas mudanças? Uhum. Então, a gente questiona muito o espectador sobre isso, sobre a importância do sonho. E tem também o último ato, que a gente leva ele na íntegra. Do original? Do original. Ah, olha que legal. A gente usa Interessantíssimo, metalinguagem. né? Que legal. A gente atualiza, Sim. mas a gente não abandona. Não perde Não abandona. a origem. Não legal. perde a origem. E você escreveu com o diretor, que é o Renato. A dramaturgia, o roteiro dramatúrgico é meu e do Renato. Sim. O texto são de todos nós, meu, de Isabel Zua, Alio Willow, Jamile e do Renato. Entendi. E eu queria só entender aqui, para a gente fechar a nossa conversa, foi importante para vocês, 4 mulheres em cena, ter o olhar de um homem para dirigir? A gente se questionou muito sobre isso, né? A gente falava, a gente tirou os homens, mas tem o Renato, que é um homem gay, afro-indígena
e que eu trabalho há 20 anos. Uhum. Então, eu sabia que a minha experiência tendo esse homem nessa direção seria muito especial. Uhum. Ele traria a ancestralidade dele para se irmanar com a nossa. Bacana. Quais são, na verdade, os desafios que ainda te interessam transpor? Me interessa que os jovens tenham mais possibilidade de sonhar através do livro, através da literatura, e é um meu compromisso com a Brusum Company, e não é só saber ler, é interpretar o texto, é deixar que aquilo toque a sua humanidade, é não permitir que uma tela tão pequena te ingesse e te algeme. Então, a gente hoje passa muita coisa porque a humanidade das pessoas está adormecida, e a arte é um despertador. Sim. Então, como artista, o meu compromisso não é com o ego, nem com o id, nem com o ota. O meu compromisso é com a humanidade. Despertar uma humanidade para um olhar mais sensível para o outro. Que bom. Serviço da peça. Convida as pessoas aí aonde vocês estão. Eu quero convidar você que está nos assistindo para assistirem ao espetáculo Irmãs, que está em cartaz no Sesc Copacabana, o Sesc Arena, na Domingos Ferreira 160, de quinta a sábado, às 20 horas e no domingo às 18 horas. E a última semana, do dia 20 de julho, estaremos em cartaz no Teatro Zimbinski, na Tijuca, com o mesmo horário. Venham assistir a um clássico do teatro. Eu acho que todo mundo que escutou aqui a nossa conversa vai lá, porque depois do que a gente conversou aqui, é impossível não querer conferir. Isso é uma preciosidade, e eu não sou o Mauro, estou muito longe dele. Mas eu tenho certeza que ele diria que vocês vão marcar presença. Mas com total certeza, eu pensava exatamente nisso agora. Não é? Claro. E olha que é o Mauro Alencar que está dizendo, então pode acreditar, pode acreditar. Que bom que eu vim nesse dia. Não é? Nada é por acaso. É, claro. E também não é por acaso que você vai continuar com a gente, porque a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta para falar de um projeto social incrível, Balé Manguinhos. Não sai daí não que a gente volta já já. A gente está voltando com a Alerj Revista, conversando agora sobre Balé Manguinhos, com a Karine Lopes. Karine, que projeto lindo, né? Que já existe há 13 anos, não é isso? 13 anos. E vocês abraçam 530 crianças com aulas de dança, entre outras coisas, é isso? Isso. Quais são essas outras atividades? O Balé Manguinhos iniciou a sua atividade com as aulas de dança, né? Foi fundado por Dayana Ferreira, Sim. Minha amiga de infância, uma mulher preta, retinta de Manguinhos, ativista, bailarina, e queria devolver para o território alguma coisa que pudesse tirar as crianças ali da ociosidade. E aí ela inicia com as aulas de balé, e todo o processo, o Balé Manguinhos foi se moldando ao território, aquelas necessidades que iam apontando e que a gente vinha enxergando dentro do território. Não dá para não falar que o território de Manguinhos hoje tem o menor IDH do Rio de Janeiro. Uhum. E então tem muitas coisas que se apontam no território e a gente precisa se aliar a outros parceiros, a outros coletivos, outras pessoas que já realizam trabalhos para que a gente possa sanar minimamente algumas questões. Então, a gente inicia com as aulas de balé e depois... Era sempre no contraturno? Sempre no contraturno escolar. Uhum. Quem estuda de manhã, vai à tarde, e à tarde vai de manhã e à noite, porque o balé qual funciona é o critério, de 9 às 9. Qual o critério para que essas crianças possam ingressar nesse projeto, que eu imagino que todo mundo no entorno deve querer, né? A gente hoje tem essa questão. Nós somos o maior projeto da Zona Norte do Rio de Janeiro. Temos 700 alunos na fila de espera. Só para balé esse ano nós tivemos 1.006 inscritos só para as atividades de balé, fora as outras danças, como contemporâneo, jazz, né? Uhum. Circo, que tem também. Então, a gente tem ali uma vasta... número de crianças e adolescentes querendo participar. A gente tem os pré-requisitos, a gente faz por sorteio, a gente tem uma opção, né, também. Além do sorteio, a gente faz hoje a seleção dos alunos que são negros pela questão não só de serem cotistas, mas de empretecer também o balé, que hoje ainda é majoritariamente branco.
né? Eu acho que isso tem tudo Então, a ver com a nossa conversa sim. do outro bloco, né? Claro. Ah, Porque mas é que isso ouvindo mesmo. dele também, Os exatamente. espaços continuam ainda sendo muito... Os espaços, pelo menos, mais de ocupação artística ainda continuam sendo mais embranquecidos. Né? E Sim. acesso, né? E Porque- principalmente falando de balé. Sim. Né? Falando de balé clássico, a gente ainda vem dentro de um lugar muito elitista, onde as peças e os grandes teatros ficam na Zona Sul e no centro do Rio de Janeiro. Sim. Então, a gente ainda tem muitas coisas a vencer aí. Uma delas é levar a arte para dentro dessas comunidades. Um dos grandes eventos e projetos que a gente realizou através do Balé Manguinhos foi o Festival Carioca, que a gente fez um mapeamento. Mais de 82% dos territórios de favela do Rio de Janeiro utilizam a arte como meio de transformação social. E a maioria deles também enquanto dança, né? Enquanto modalidades de dança. Então, a gente fez um grande projeto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi levar alunos de projetos para dançar pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também se apropriar dessa arte que nos foi negada, né? E que até hoje a gente vence aí cada dia um obstáculo diferente quando chegamos com a garotada no teatro, pessoas que falam assim, o lugar de vocês não é aqui, né? Então a gente ainda vence esses lugares não só como plateia, mas como artistas, né, que se apropriam dessa arte Isso é muito triste, palco, né? A gente está no século XXI, 2025, você ainda escutar barbaridades como essa, né? Sim, por muito pouco tempo, né? Uma peça, a gente foi levar os alunos. Sim. E a gente ouviu assim, não tem que trazer esse pessoal de fora para dentro do teatro. Eles não sabem se comportar. Deve ser porque eles nunca foram dada a oportunidade para que eles, com né, toda certeza, participem, sabe como funciona. Eu sou fã da oportunidade. Eu acho que a oportunidade educação, é tudo na né? vida. Isso é educação, exatamente. Isso é cultura genuína exatamente. de um povo. E pertencimento, né? É um pertencimento. Pertencimento, porque uma pessoa que não costuma ir ao teatro, muitas vezes, quando nós falamos sobre a dança, o teatro, a arte, não só para a pessoa se tornar artista, mas para ela entender que ela pode ser quem ela quiser a partir de algum lugar. Sim. E esse lugar do pertencimento, na sua grande maioria, é a arte, porque começa a fazer com que você vá ao museu, ao teatro, ao cinema e comece a entender que você também pode ocupar aquele espaço. Pode. Eu que trabalho como pesquisadora de teatro há muito tempo, eu vejo muito isso, porque eu levo essa história para a escola e as pessoas sempre me diziam, você fazer isso em escola pública, que bobagem, essas crianças não vão estar nem aí para você, elas não vão ao teatro, mas é porque não lhes foi dada a oportunidade. É o que eu sempre digo, você não pode querer que uma pessoa de 40 anos que nunca foi ao teatro diga para você, eu gosto de teatro. Como se ela nunca foi? Não tem como. Não tem como. Ela não tem como. Ela não tem como gostar. Eu não vou ao balé clássico, eu não assisto ópera, porque não foi, porque ninguém deu a oportunidade. Quando eu escuto o projeto Balé Manguinhos, para mim, me toca profundamente, porque eu sou fruto de projeto, eu sou fruto de escola pública. Eu venho da Baixada Fluminense, eu tenho um primo professor de francês que me levou na Martins. Quando eu cheguei naquele lugar, eu me senti pertencendo. Quando eu cheguei no tablado, eu liguei para minha mãe e falei, é o que eu quero. Eu já fiz uma exposição na Biblioteca de Manguinhos e o trabalho que vocês fazem é transformador. É lindo. É lindo. E são crianças de que idade a que idade? De 6 a 29 anos a gente tem de jovens, né? E agora a gente já abriu para balé adulto, tem jazz adulto, as mulheres começaram a querer fazer parte. A gente lançou um projeto de esporte, entendendo ali a partir da pandemia, uma necessidade. A gente era muito ativado a ajudar as mulheres do território que sofriam com violência doméstica e a gente abriu o projeto Respeita as Minas, que é um projeto de esporte com parceria com a escola estadual, né, que utilizamos da quadra para fazer o esporte, né, que faz um processo de formação que é totalmente diferente. Não dá para falar de violência doméstica em comunidade, em favela, do mesmo modo como se fala em outros lugares. Liga para 180 apenas, não. Você tem que informar essa mulher, ela precisa se entender num quadro de violência, o que é violência, que aquele ato que ela sofre ali naquele lugar, que é tido como um ato de amor, de ciúme, é uma violência. Então, primeiro, ela precisa se identificar naquele lugar,
para depois ela entender que ela precisa sair de um quadro de violência. Né? Com certeza. Então, nós fizemos um programa aqui sobre isso, sobre violência, violência contra a mulher, e a advogada que estava aqui falou exatamente sobre isso, essas questões que muitas vezes é um limiar, né? Você é educada a achar que a pessoa te ama, e é por isso que ela faz isso. Olha, Ela gosta muito de você, é por isso que ela faz isso. Exato. São Bem situações Nelson muito... Rodrigues até, não é? Sim, Bem Nelson exatamente. Eu montei. Puxou bem. Puxou Agora, bem olha, essa você lembrança. falou uma coisa que me lembra da minha saudosa mestra Bárbara Eliodora. Querida, ela me maravilhosa. dizia muito isso, não é? Se você não educa o povo, não é? Você, como que vai ter o gosto? Não tem como. Eu sou muito privilegiado porque desde cedo fui incentivado à literatura, que é a base de tudo. Sim, com certeza. Não é? O teatro. Com então certeza. é natural que você vai se desenvolvendo, aí você pega o seu caminho e pronto. Mas a educação realmente, que a antropologia estuda tanto, a sociologia, isso é básico para qualquer país desenvolvido. Isso precisa ser para todo mundo. Para todo mundo, todo claro. mundo precisa ter os mesmos acessos. Então é muito bacana ter um projeto como esse que constrói esse caminho, que abre essa possibilidade. Me diz uma coisa, Karine, é necessário ter alguma exigência para entrar no projeto? Não, quem quer entrar no projeto? Gente hoje atende... Alguma exigência técnica, por exemplo? Nenhuma. Não. A gente abre a oportunidade para as crianças, elas não passam por audição, principalmente as crianças de 6, 7, 8 anos de idade, só para companhias, né, que aí sim é um processo de audição, mas as crianças elas são selecionadas por sorteio, ela tem ali a possibilidade de fazer balé, jazz, ela faz um curso, hoje a gente já foi para a parte de capacitação também, a gente tem aula de chinês e de inglês e de chinês, com a parceria com a PUC, então dá outras possibilidades para que dentro desse lugar que ela está fazendo aula, ela também se interesse por um outro caminho também através da educação, porque a gente sabe que o balé em si, ele é muito excludente, tem muita questão de corpo, que o brasileiro ele não se enquadra dentro daquele estereótipo, então a gente sabe que o balé é um caminho de pedras, né? Mas a gente quer que ele saia dali com uma opção e ali um caminho traçado, eu quero ser isso aqui, né? Então, a formação, além do balé, além de cultural, precisa ser social também e educacional. E eles podem fazer mais de um curso? Pode. O mesmo aluno pode dançar, pode lutar, pode... Na verdade, hoje a gente tem a dificuldade de tirá-los da instituição, né? Porque eles ficam ali, eles passam a tarde inteira, o dia inteiro. Gente, mas isso é uma resposta? É maravilhoso. É a resposta que eu acho que vocês mais gostariam de ter, né? né? A gente conseguiu através da Lei Rouanet, e aí tenho muito orgulho da Lei Rouanet, que nos possibilita dar essa E vamos falar mais uma vez a importância da Lei Rouanet, que as pessoas começam a deturpar essa história, que a gente ganha dinheiro, que o dinheiro vem, isso não existe. A Lei Rouanet possibilita que uma empresa invista o dinheiro do imposto de renda dela em cultura. É só isso. E hoje o só mais uma vez, que é bom a gente ficar falando, né? Como esse, que atende 530 crianças, não existiria se não fosse através do incentivo da Lei Rouanet. Isso. Então, uma pergunta importante, eu acho, para a gente entender. Vocês têm empresas suficientes para abraçar esse projeto? As empresas já entenderam que é bacana fazer essa associação? A gente passou um longo processo até que as empresas entendessem isso, né? Porque a cultura e a educação num território de favela, ele perpassa apenas de você abrir oportunidades e portas de teatros e museus, né? Hoje a gente tem no território, com o atendimento de mais de 5 mil alunos durante esses 13 anos, a taxa de 0,1% de gravidez na adolescente. É isso que eu ia te falar, porque as meninas... É algo As meninas geralmente engravidam cedo, as meninas com baixa renda, com poucas possibilidades, às vezes com 12, 13 anos, as meninas estão grávidas, 14 anos, é uma loucura, né? E depois tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e não sabe como vai se virar para continuar vivendo. E através da arte, esse índice diminuiu muito, não foi? Muito. Então, a gente tem isso como um maior impacto que o nosso projeto tem alcançado no território, as meninas se entendendo enquanto... não só como artista, mas como mulheres que precisam que essa gravidez interrompe um ciclo de educação, delas poderem entrar numa faculdade pública, ingressarem numa carreira. Então, a gente faz muito dentro do balé, principalmente que o nosso público é majoritariamente feminino. 98% feminino, tem 2 meninos. Só? Ainda é uma barreira a quebrar
da arte para os meninos do território de favela ainda é uma barreira, mas com o nosso público feminino, a gente tem tido, assim, a gente aproveita o ano e aí faz a Semana do Autoconhecimento, que é uma semana só sobre meninas, fala sobre ciclo menstrual, direito reprodutivo, e aí a gente faz um outro evento. E para além da gravidez, você consegue perceber que as crianças que passam por esse projeto, elas realmente dão frutos diferentes lá na frente? Sim, vocês, né? Ao longo de 13 anos, já tem muita gente que saiu e que vocês já puderam observar. Desde os mínimos, né, que são o conselho escolar, a gente tem ali, acho que quase 18 escolas que alunos nossos fazem parte. Sempre que tem uma reunião de conselho, eles falam, os alunos que frequentam o projeto, eles têm uma disciplina diferenciada através do que fazem lá no Projeto Balé Manguinhos. Até as alunas que já hoje estão na UERJ, na UFRJ, então decidiram não pelo balé, mas também por uma nem carreira. todo mundo vai ser bailarino. E aí a gente tem também os isso, bailarinos, um que foi aprovado ultimamente agora para o Bolshoi, o José, olha, a Ayla, que foi para o Maria Olineva. Então a gente tem para todos os caminhos ali ótimos resultados e resultados de impacto, que eu acho que é isso que valida o nosso trabalho. Com certeza. E dá o gás aí. Então as empresas já começaram a se chegar mais junto. Vamos falar o português exatamente. Claro. Conseguiram né? entender. Porque a gente precisa de dinheiro para fazer acontecer, né? De estar junto com projetos como o nosso. E que impacto é esse que gera, além de aulas, né? Às vezes simplificam muito, estão dando algumas aulas. Não, é algo que muda, assim, a pobreza geracional, ela leva até 8 gerações. É verdade. Para sair daquela família. Assim como esse conceito. Geralmente, uma menina de 14 anos grávida, a mãe dela foi grávida sim, jovem, sim, a avó dela provavelmente foi grávida jovem. A gente quebra. E aí... A gente quebra essa pobreza geracional. Né? E ainda constrói algo que, para mim, é muito importante. A gente ter a consciência de que arte, educação e cultura constrói pontes e não muros. Sim, então, a gente constrói, através do balé, ponte para a UERJ, ponte para psicólogos, ponte de sonhos possíveis. Sim. Uma pessoa que está num projeto desse, que estava ociosa todo o tempo, começa na cabeça a crer que é possível. Através da educação, do estímulo, de todas as orientações que ela recebe nesse projeto, ela não sai de lá a mesma pessoa que entrou. E ainda muda o seu entorno, né? Exatamente. Educa a família. Exatamente, porque a família acaba recebendo, de alguma maneira, esse incentivo. As benesses. É possível, tem alguma possibilidade, vocês proporcionam que eles assistam balés, que eles vejam filmes, que eles vão ao teatro, né? Vamos puxar para nós agora. Vamos puxar faz parte de todos os programas de formação de plateia possível do Rio de Janeiro. Cadeia Cativa, o Passaporte Cultural. Então, todos os projetos possíveis que a gente pode se enfiar, a gente se enfia para levar as crianças nesses lugares. E eles gostam, não é? Adoram. Eles adoram, eles ficam empolgados. Assim, é o que eu acabei de falar inicialmente. As pessoas têm que começar a achar com normalidade que aquele assento mais alto para as crianças, para elas, é um... Que bacana! Tem um pula-pula na cadeira. Né? Então, ela está se habituando àquele espaço e com prazer. Precisa ser com prazer. Para que eles também, lá na frente, quando chegarem aos seus 30, 50 anos, falem, eu amava ir ao teatro. Né? E aí eles têm pode ter essa história, essa memória, essa com criação certeza. de boas memórias. E isso é assim na vida da gente, né? A gente passa a gostar, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por teatro, trabalho com teatro, sou uma pesquisadora de teatro, porque isso veio da minha mãe, que me levava ao teatro com 3 anos de idade. Eu me lembro, a minha memória afetiva é aos 3 anos de idade estar com a minha mãe assistindo Cabrita Cheirosa. Olha, eu lembro até hoje das peças que ela me levava. Então, e o meu pai me levava para ver Tom e Jerry no metro. Você lembra disso, Mauro? Sessão do metro, domingo de manhã. Isso é muito velho, tá, galera? Aqui, ó, papo reto. Domingo de manhã. Então, eu sou fruto disso, do balé que eu comecei a fazer com, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade, eu já estava... E é isso, e a gente vai crescer. Se você dá essa oportunidade, a coisa flui. E isso tem que ser dado para todo mundo, e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Karine, uma informação. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Rio de Janeiro pode se inscrever? Pode se inscrever, de qualquer lugar, de qualquer território do Rio de Janeiro. Claro que a gente dá preferência para aqueles alunos, né, e crianças que são de territórios de periferia, porque é para eles que faltam
a oportunidade, os acessos. Então, qualquer periferia do Rio, eu moro na Baixada Fluminense. Pode que pode a gente entrar. tem criança lá de Belfor Roxo. Legal. Então, a gente dá o jeito. E o projeto é inteiramente gratuito, correto? Inteiramente gratuito. Totalmente. Isso é muito Nenhum bom. custo sobre o projeto. Eu acho que o mais interessante que eu gostaria de pontuar aqui, que esse ano, a partir dessa aproximação das empresas, pela primeira vez em 13 anos, a gente teve um projeto 100% captado e patrocinado pelas empresas. E a gente conseguiu também apoiar os alunos com bolsa incentivo. Né? Olha, Porque os alunos isso é que muito chegam importante, né? com 15, 17 anos, na comunidade ele já é enxergado como uma pessoa responsável também financeiramente pelo Com lar. certeza. Então, aquela menina Não, que e já tem tem que que- comprar o seu próprio creme, o seu próprio Sem contar que absorvente. para ela se deslocar, ela gasta um só dinheiro. pra E aí começa aquela deslocar. questão, não tem, às vezes a pessoa não tem para comer. Então, entre ir para o projeto e comer, vai É. comer. Então, o projeto precisa. E né? para além de deslocar, ela já vai procurar um McDonald's, você precisa ajudar em casa. Pois é. Não é para fazer balé, você já não tem mais idade para balé. Balé é coisa para criança, então não. Então a gente consegue manter essas meninas nessa idade que é crítica, que é de 15 a Sim, 18 anos, Sim. ali, e também elas chegam em casa, olha, conseguiu ajudar aí esse mês. E Entendeu? uma Muito coisa que legal. eu acho que com certeza acontece, né? Você mexe na autoestima dessas pessoas. Sim. Total. Olha como é que elas saem desse lugar, como elas entram, né? E como elas saem dali. Com a No Dia das autoestima, Mães né? agora, a gente teve essas histórias. Tia, pela primeira vez, eu comprei o presente da minha mãe com meu Olha, próprio lindo. dinheiro. Coisa Eu falei, maravilhosa, eu né? fico muito É. feliz. Uma- Com certeza. Parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. E vamos só dizer para as pessoas que vocês têm um segundo semestre movimentado de Muito, atividades, né? muito. Quer falar rapidinho o que vai Olha, acontecer? A gente tem agora a segunda etapa do Festival Carioca, que são os Hum. masterclass com professores, né, de dança contemporânea, jazz, danças urbanas. É agora dia 3 de julho, no Teatro Adolfo Bloch. Temos palestras também informativas para diretores e coordenadores do terceiro setor, né, que trabalham com arte nas periferias e precisam de alguma orientação, de muitas, né? A gente, Sim, quando chega no terceiro setor, é um mundo sim. de dúvidas, né? E Sim. do que fazer aqui. Eu tenho uma boa ideia, mas Então eu sei você tem estruturar. algum. Isso tudo existe no site de vocês, Está lá no provavelmente. Instagram. Então né? fala pra gente. @balé_manguinhos. Balete, gente, _ Manguinhos. Pronto, aí todo mundo Tá lá no encontra todas as Instagram. informações por lá. Contra Quem tudo quiser que a apoiar gente também é tem. bem-vindo, não é, Karine? Claro, inclusive a gente vai agora para Joinville com um grupo de 30 alunos de Manguinhos para Parabéns. participar do maior festival do mundo de dança. Né? Olha que bacana. Isso só nos Parabéns, dá que orgulho, beleza. né? E Parabéns, tomara que é. apareçam muitas e muitas empresas querendo investir muito mais, porque assim, esse papo de país do futuro não existe, gente. O futuro é é agora, agora. o futuro é agora. hoje. O futuro é o É presente. É isso, agora. não é? A gente tem que plantar agora para a gente colher agora, Sankofa, não é né? isso? Sankofa, Isso, você é. volta, pega o que te alimenta, que ficou lá atrás, pra te fortalecer para hoje, para o que virá. É Isso aí. isso. Então não é o é a agora. preservação, Agora. É agora. o fortalecimento É agora. de agora. E eu vou ter que fazer mais um rapidíssimo intervalo, mas você não sai daí, porque olha só, o papo já está maravilhoso e a gente vai engrossar esse caldo com o Mauro Alencar para a gente falar de Janete Claire. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Voltando com o nosso Alerj Revista de hoje, nesse papo maravilhoso que eu tenho certeza que você está gostando tanto quanto a gente. Agora a gente vai falar dela, a usineira dos sonhos, tá certo? Maga das 8, Exatamente. Janete Claire, centenária, Centenária, fazer um- eterna. eterna, E né? que tratou de todos os temas aqui falados, né? Inclusive a novela Pai Herói, ela misturava gafieira com balé. Que era a Elizabeth Savala, que fazia e uma Glória bailarina. Menezes era É. o lado da gafieira. Questão racial, Irmãos Coragem, o Milton Gonçalves, Isso. a Suzana Faini. Isso. Deu a Ruth de Souza o papel de uma diretora de escola em Duas Vidas, quer dizer, em 76. Isso já era uma provocação à censura, né, que implicava com tudo que fugisse do, digamos assim, Do padrão. do sócio-normativo, Do digamos, padrão que o normativo. censor achava que era o correto para o país, era um caos, era um problema. E a Janete, com muito amor, com muito talento, ela foi criando personagens que foram avançando, que foram quebrando paradigmas, preconceitos, tabus, tudo isso. E eles quebravam isso
não era assim, pela própria ação, pelo comportamento. Isso que realmente foi um grande legado dela. E ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo em todos Foi, os sentidos, tudo, né? tudo. Porque ela começou a escrever numa época em que mulher não escrevia, Era muito raro, menos pra era novela. raro. Era Em uma coisa, radionovela, exatamente. não é? Era uma coisa totalmente distante. Olha ela ali. Distante. Gente, vamos mostrar a Janete Claire aqui, ó, linda. Certo. Mauro, eu queria saber como começou a sua história, sua paixão por mas, telenovela, que eu acho que começou quando você assistia seriados ainda menino. Exatamente. Foi daí não era que tudo novela. começou. Foi. Perdidos no Espaço. Ah. Eu era fascinado por aquela família Robinson. Eu queria fazer parte daquela família. Eu ganhei o robô do meu pai, eu tinha 5 anos. Mas aí, quando eu comecei a assistir na TV Excelsior, Redenção, depois Os Estranhos com Pelé, porque o Pelé queria fazer novela também. O Pelé tinha um pendor artístico muito interessante. Fiz até um comercial com ele. Depois, Sangue do Meu Sangue, até que chegou Irmãos Coragem. E quando começou Irmãos Coragem, que o primeiro capítulo é um jogo no Maracanã, Flamengo e Botafogo, você imagina aquilo, né? E eu vi aquele faroeste, aquele bang-bang, a brasileira. Aquilo era fascinante para uma criança de 8 anos. E eu me recordo que eu fui na loja, no Mapping, com a minha avó, e o vendedor falou, olha, Irmãos Coragem fez com que nós aumentássemos a venda do Forte Apache. Olha que loucura. Olha ela lá. Queridíssima, Janete Claire. Pronto. E aí, daí para frente, você começou a ficar apaixonado. Exatamente, eu comecei a acompanhar sistematicamente. Sim. E a comprar os lançamentos em trilha sonora, né, que foi o João Araújo, o pai do Cazuza, foi quem industrializou tudo isso com a Som Livre. Sim. O primeiro foi o Cafona, com o saudoso Francisco Cuoco, em 71, e pronto. Aí foi e seguir a vida, pronto. E aí você começou a escrever sobre novelas, pesquisar, se tornou doutor, né? Exatamente, era uma coisa rara aquilo. E, Mauro, a teledramaturgia brasileira, ela é muito respeitada no mundo todo, né? Nós fazemos muito bem televisão. É um produto que nós temos reconhecimento internacional, Exato. não é? E o que você acha que nós temos além da criatividade que é nata? O que difere a nossa dramaturgia? Os temas que os autores foram colocando na telenovela. Eles foram trazendo o Brasil censurado, né? O Dias Gomes, por exemplo. O Jorge Andrade deu um papel para a Ruth de Souza na novela O Grito. Ela dividiu o apartamento com a Teresa Raquel. Sim. Mas quem era endinheirada era a Ruth de Souza. Compreende? Então, eu me lembro que eu fui uma das vezes para Cuba com uma produtora mexicana e ela comentou o seguinte, olha, a telenovela no Brasil forma uma identidade social. Isso realmente é único. Por esse motivo, os autores foram pesquisando a sociedade e foram moldando as personagens junto com a sociedade. Foram extraindo das problemáticas do cotidiano, como a Janete em Duas Vidas, quando o metrô modifica o bairro do Catete, ela joga isso para a novela e, claro, foi um problema, porque a censura, tudo que pudesse causar qualquer desequilíbrio na visão, né, da dona Solange, que era a grande censora, Solange Teixeira Hernandes, era realmente vetado, mas a Janete ia avançando com as suas histórias, né, no caso dela e todos os outros. Mas ela foi realmente autora, até por criar novelas com uma audiência avassaladora. Ela chegava a dar 100 de Ibope? Exatamente. As pessoas, 100 de Ibope. As pessoas iam para casa para ver os últimos capítulos de Janete Claire. O Brasil parava. As pessoas paravam para assistir. Isso é uma coisa hoje em dia inimaginável. Inimaginável. Né? Mas assim, ela tem um lugar na dramaturgia que eu acho que nenhuma outra autora tem, não é? Não. Ou pelo menos ela abriu o caminho. Ela abriu o caminho e realmente, como criação, as pessoas se misturavam literalmente a obra dela como eu nunca vi. Olha, eu vou contar uma passagem. Eu acompanhei, sou amigo da irmã do Francisco Cuoco desde os meus 18 anos. Eu fui ao velório e um senhor ali, o corpo aqui começou a entoar Rock and Roll Lullaby. Que é o tema, para quem não sabe, é o tema de Selva de Pedra, Regina Duarte e Cláudio Marzo, tá certo? Não, a Regina com Francisco Cuoco. Ah, com Francisco Cuoco. Exatamente. Isso. Aquilo eu achei impressionante. No inglês maravilhoso.
o outro foi com cartaz, com os papéis que o Francisco fez na obra da Jeanette Claire, porque ele fez quase os melhores trabalhos dela, foram liderados pelo Francisco Cuoco. Então, isso realmente é único. Sabe? Verdade. Uma autora que trata de questão social, né, que colocou a mulher no mercado de trabalho Sim. imediatamente, que tratou do avanço feminino, em que em 1980 escreve para o folhetim, para a revista Manchete, Nenê Bonet, Tá aqui. que é o mostra uma livro... mulher... Foi o único romance que ela escreveu. Na verdade, foram 10 capítulos para o folhetim, para a revista Manchete semanal, e aí foi transformado, foi reunido só em romance. Aqui é a 3ª edição da Editora Instante, que lançamos agora E aqui no é isso Rio. que eu ia falar agora. E esse livro Exato. acabou de ser lançado pela Editora Instante, que traz agora, no centenário dela, entre as homenagens, o romance que ela escreveu. Inicialmente, como ele disse. Que, aliás, é uma delícia. Ela conta a história de uma mulher interiorana. Que sai de Valença e vem para o Rio. Isso. Exatamente fugindo. Ela quebra com todo o patriarcado. Pai e marido, que era um casamento arranjado, obviamente. Não é? E por meio da sexualidade também, a Ernestina, que é a Nenê, se liberta e termina, ou seja, ela fica até em aberto isso, porque ela vai seguir a vida dela. Então, isso a Jeanette escreveu junto com... foi um período em que nós tivemos o seriado Malu Mulher, sim, o programa Mulher 80, que foi um musical, que obviamente era um brinde, uma ode às mulheres, à libertação, né, ao feminismo, digamos assim, e Nenê Bonet, que lembra um pouco o papel da Carina, Elizabeth Savala, em Pai Herói, e pela primeira vez uma protagonista, ela tem um casamento, tendo uma filha anterior. Isso foi um choque para a audiência. Vocês não têm ideia. Bom, vocês devem imaginar isso. Em 79... É isso que eu ia falar, foi 79, né? Aqui, 80. Pai Herói é 79 e aqui 80. 80, uma época que não se falava sobre isso, que ninguém ousava falar sobre esse tipo de assunto, principalmente uma mulher. Mauro, o que você acha, de onde vinha esse fôlego da Jeanette, que ela escreveu 7 novelas consecutivas? Você já viu alguém escrever 7? Não existe isso. Nem hoje em dia, nunca mais, né? Não tem, eu acho. 7 novelas de sucesso consecutivas. E uma diferente da outra. Isso, assuntos totalmente diferentes. De onde você acha que vinha esse fôlego da Jeanette? Talento nato dela para contar histórias, é isso. Né? Tanto que quem cunhou isso, a Usineira de Sonhos, foi o Carlos Drummond de Andrade, né? Quando terminou Pai Herói. Então, no Jornal do Brasil, ele escreveu, olha, agora chega de novela e vamos viver o Brasil real. É, né? Verdade. Então, ou seja, mas elogiando tudo que ela conseguiu escrever uma novela que superou a audiência da Copa de 78. Imagina isso, gente. E olha que a gente está falando de Brasil, que o povo brasileiro ama futebol, não é, né? O povo brasileiro ama futebol, mas que ela fez amar a telenovela também. Pois também, exatamente. Também. Essa é a maior prova que você está colocando. Todo respeito aos outros autores, né? Por isso que eu falo, a Jeanette é autora símbolo do Brasil. Ela é singular. Ela fez um mapeamento do nosso comportamento, dos nossos costumes, de norte a sul. Né? Centrado, claro, no Rio de Janeiro, Sudeste. Selva de Pedra é a novela que marca a industrialização, a modernização, que mostra o Rio realmente moderno e o que o Brasil, dentro do milagre econômico, pretendia ser. Ou seja, as personagens dela saem de um contexto econômico, social e político, sem que você se dê conta que isso esteja acontecendo. Isso que é muito interessante. Ela tem inúmeras novelas de sucesso, como estamos falando aqui, incríveis e maravilhosas de fato. Mas para você, se você pudesse escolher uma novela, qual seria? Selva de Pedra. Por quê? Porque Selva de Pedra é uma novela que constrói o nosso Brasil e é uma novela que mostra exatamente a migração do campo para a cidade, mas do ponto de vista psicológico também, ou seja, todo mundo quer e almeja conquistar um lugar ao sol e ter o seu espaço na vida, é isso. Selva de Pedra é extremamente contemporânea e eterna. E humana, né? E humana, porque me chama muita atenção essa conversa tão rica de informações e dados. Eu fico pensando, a Jeanette chega e ela rompe com todos os padrões, tem 7 novelas de sucesso e depois
os novos autores que chegam, é como se desligasse da grande escola, que mostra a diversidade, que mostra a humanidade das pessoas. Eu fico pensando, o que distanciou esses autores dessa universidade que é a Janete? Eu acho que foi talvez uma falta de você se misturar com a literatura. Sempre o livro. Entende? Porque esses autores tinham uma compreensão literária. Eu os conheci praticamente todos, né? Ela não, porque ela se foi muito cedo, Sim, tinha ela 22 anos. era Mas muito nova. os outros Ela todos, morreu... eu tive um convívio o dia, sobretudo. Então, essa obra que eles faziam pré-televisão realmente era a argamassa que iria construir a indústria da telenovela. E aí que o Brasil começou realmente a se diferenciar. Então, eu ia na feira e via lá a barraca de peixe. É uma coisa que me emociona até. Eles discutiam Irmãos Coragem, sobre o João Coragem, sobre o João Palara. Isso é isso é o fio condutor que a cultura pode fazer. É isso. Eu acho que é isso. Quando você chega na barraca do peixe, o cara está falando da novela, está discutindo o assunto da novela. Isso é a ponta, é a liga, não é? Sim. Eu acho que aí é que está a liga. Mauro, em tempos de streaming, em tempos de redes sociais, em tempos dos... Enfim, celular o tempo todo, a gente deu uma magnada muito grande, né? Como é que você vê o futuro da telenovela? Fragmentado, como está, obviamente. Eu acho que, às vezes, me perdoem, mas a imprensa é um pouco cruel com audiência, porque não existe mais massa. Isso acabou, não é? Eu estou lendo até um livro, que depois eu vou citar aqui, que me faz compreender tudo isso que estamos passando agora, porque se você não compreende essa base da comunicação, fica até complicado para você gerir a produção. Pronto. Não tem mais, você tem grandes audiências e, sobretudo, a telenovela, ela precisa se readequar a esse tempo, falar com o jovem, ser menor o número de capítulos, porque ninguém acompanha mais uma novela com 150 capítulos, então não tem isso. Olha, a audiência tá baixa. Não, isso não existe mais. É uma boa audiência até que tem, dado o quadro de hoje, dadas as opções de streaming, tudo que você tem hoje Falar de um no jovem celular, que vê uma série numa noite. É TikTok, é impaciência. Então, eu acho que... Eu vi agora a Beleza Fatal, por exemplo, que foi um sucesso estrondoso no streaming. Você tem que criar produtos, você tem que realmente tratar isso muito cautelosamente, né, como um quebra-cabeça, como o Boni, Daniel Filho trataram a época da TV Globo. É a mesma coisa, não é? É cíclica a história. Você não pode ficar repetindo padrões antigos. Sim. E esperar hoje. O mesmo sucesso, o mesmo resultado. Não, isso não existe. Não existe. Isso não é existe. Um outro tempo. Porque nós estamos agora na 4ª era da Revolução Industrial, felizmente, o que propicia até a ascensão do negro na teledramaturgia. Eu tive a oportunidade fui convidada pelo Maurício Farias para fazer uma série chamada Pedaço de Mim. Maravilhosa. Eu faço a Betina. Para mim foi maravilhoso. Eu até brinquei com o Maurício, porque o Maurício me ligou, me convidando para fazer de manhã, e à tarde a fábrica me convidou. Eu falei, nossa, eu estou muito metida, recebi 2 convites para fazer. E foi a primeira vez que eu fiz, que é uma telenovela, não sei, né? É uma série. É uma telesérie que eles chamam, né? Quando chegou, era essa discussão na mídia, que é telesérie, telenovela, o que é, e eles deram o nome de telesérie. E nós tivemos a oportunidade de sermos o primeiro produção com essa cara e ficamos no top 3 global como série de língua não inglesa. Olha, no planeta. Isso é maravilhoso, né? Um mês. A Juliana Paz foi indicada como melhor atriz, eu fui indicada como melhor atriz pela série, e é isso. São menos capítulos, mais curto, a história é condensada, uma história profunda. E essa história é uma história maravilhosa. Uma história real. Foi assim, nossa, eu assisti aquilo rapidinho. E eu não imaginava que fosse fazer um barulho tão grande, porque eu tinha feito uma outra novela com capítulos longos, né?
muitos meses e eu não tive O o mesmo retorno, me- o o mesmo mesmo Claro, resultado. claro. O mesmo É resultado. sim. Com sabe? certeza. Mauro, uma questão que se discute, a gente conversa muito sobre isso, tem gente que é contra, tem gente que não é a questão da adaptação da novela. Você gosta dessa ideia ou não gosta? Você fala adaptação... Uma novela como Selva de Pedra já existiu, aí vem agora uma nova versão, uma adaptação. Eu não gosto Você muito, gosta não. ou não disso? Eu não. Assim, grosso modo, eu não gosto. Eu acho que o país é tão rico de história, meu Deus do céu. Eu tenho o privilégio de frequentar a Academia Brasileira de Letras, que o Merval Pereira me convida, e o professor Sequim, para palestra, para isso, para aquilo. Gente, eu entro lá, eu vejo... Aquilo é um mundo, vasto mundo, é uma coisa tão espetacular, que eu penso, poxa, por que vai fazer o remake, meu Jesus, de uma coisa que já teve, que já foi, que é uma coisa sagrada, não é? E que foi escrita num tempo, né? Num tempo, porque a numa novela... época, Não, ela e outra localizou coisa, uma situação, Rogéria, né? E outra coisa, quem escreve sabe muito bem disso, a história também, não é só o autor, é o ator. Sim. Não é? Eu me recordo do Dias Gomes me dizendo, olha, o Odorico não era só meu, nunca me esqueço disso, tomando café, era do Paulo Gracindo também. Uhum. Ele me ajudou a fazer o Odorico, ele colocava aqueles neologismos todos, não é? Óbvio. Então, o público consome a cara do ator. Né? Sim, o autor isso. é a base. Então, não adianta você querer inventar e você querer colocar a goela abaixo para a pessoa, porque não funciona. Odete Reutemann, com todo respeito, é Beatriz Segal e ponto final. Não entendeu? funciona. Não é funciona. simples assim, não funciona, então, né? Por isso que eu me estranho quando eu vejo... Eu procuro não ver esses comentários, porque eu gosto de ver as coisas boas e tudo mais. Mas quando eu começo a ver muita crítica, a pessoa falando, eu penso, meu Deus, por que isso? Né? A Globo fez em 75 Gabriela, do Jorge Amado, que o saudoso Edivaldo Pacote trouxe para a TV Globo, Jorge Amado e Monteiro Lobato. Pois bem, porque aquilo foi um acontecimento, foi uma coisa nova, tinha um cheiro novo, como você falou agora, irmãs, achei fabuloso isso, não é? Claro. Atrizes pretas fazendo isso, uma coisa russa, eu falo, nossa, coisa instigante. Então você tem que ser instigado. E o que o Boni fazia com o Daniel Filho era nos instigar. Eu falo como espectador agora, porque eu sou um consumidor, antes de mais nada. Sim. Não Claro, é? claro. Óbvio, senão não teria paciência de estar aqui, É ter lógico. acompanhado isso. Pensem bem nisso, não é? A gente é primeiro a plateia. Claro, Quando você está fazendo alguma coisa, quando então, a gente está dirigindo o teatro, a gente tem que se colocar do outro lado. Eu falo agora como espectador, me dê licença. Então, não falo como profissional, nem nada, claro. Agora, se você pega, uma história, como a Ivani Ribeiro fez, A Viagem, Mulheres de Areia, que está perdida lá na TV Tupi, que tem uma geração, uma legião que não sabe mais daquilo, aí, muito bem, ótimo, mas quem reescreveu foi a grande Ivani Ribeiro. Ela recontou aquilo, colocou espantalho, Quero Comprar a Poluída, então aquilo dá uma coisa nova. Dá um frescor. A Viagem, ela colocou terapias alternativas da década de 90, negócio de incenso, e começou a surgir, tudo mais, não é, Rogério? Então, agora, você querer repetir uma coisa assim, tão forte, no inconsciente, eu estudei psicologia da mídia, por isso que eu estou falando também, tão forte, aí realmente não é fácil, não. Você consegue reconhecer o DNA de Janete em algum autor contemporâneo ou em algum autor? Não. Claro, assim, eu consigo enxergar tentativas, não é, de você dessas migrações narrativas, digamos assim, de ideias, de técnica, mas é humanamente impossível. Olha, tem esse grupo de autores que fez a telenovela nos anos 70, que foi um talento único, sinceramente. Você sabe disso. Foi um talento único. Eu concordo com você também, mas eu, assim, como você é um cara especialista no assunto, né? Porque, para mim, é um achismo, né? Eu realmente acho que não tem. Agora está também, além do livro que nós já comentamos aqui, ó, galera, que faz parte das homenagens do centenário da Janete, ó, vale muito. Além disso, tem uma exposição, não é, Mauro? Fala rapidinho da exposição que acontece no MIS. No Museu de Imagem do Som da Lapa, ao lado da sala Cecília Meirelles, próximo ao metrô Cinelândia. Facinho de... é maravilhosa, porque é um painel, um panorama para qualquer ator, produtor, estudante. Você tem ali um panorama da vida e da obra de Janete Claire. Então, isso é fundamental, falamos aqui tanto de educação e tudo mais, que o jovem, não é, aprenda isso,
até para continuar a escrever com galhardia a história da telenovela, para criar novos conceitos, novos caminhos. Está inteirado nisso tudo. Até porque precisa complexo. beber na fonte. Claro, né? na Tem fonte. que beber na fonte para seguir caminho, né? Se não beber, não dá. Tem que fazer a paradinha, bebe na fonte, segue e vamos para frente, né? Então tá no MIS. Gente, é gratuito, não é? É gratuito. É gratuito de segunda a sexta, acho que de 9 às 18 horas, no MIS. Vale muito a pena, super recomendo. Agora eu quero falar dos seus livros rapidinho, porque você tem livros incríveis que a gente tem que falar. Da Suzana, da Suzana Vieira, biografia lançamento da recente, presente para você. Ai, olha, gente, amei. Claro que eu não vou disfarçar. Eu adoro isso. Suzana Vieira, é muito interessante esse livro, eu já li, é maravilhoso. É absoluto. E a Suzana também. E a Suzana tudo. Ela tem um lugar na dramaturgia que lhe pertence. E que ninguém ocupa. Diva, e que ninguém estrela, ocupa, né? Não, realmente. E é um jeito dela, o jeito da Suzana. Ela tem eu fiz questão também de contar todos os obstáculos que ela foi ultrapassando para se impor como atriz, como mulher, preconceitos, tudo. Então, isso que eu gosto de contar e de relatar, e acho que talvez por isso tenha se aberto um caminho na minha vida novo de biógrafo. Começou com Paulo Gracindo, do Nívia Maria, e assim foi caminhando. Até porque já ocupar um espaço como mulher, vindo do tempo que ela veio, militar, tudo uma mais. Coisa incrível. Foi uma coisa incrível. Fale desse que é um xodó. Esse é um xodó, foi para a Feira de Frankfurt. Olha, a Hollywood brasileira, o panorama da telenovela no Brasil. Tem folhetim, tem radionovela. Dani, por favor, tá? Eu já estou aqui assim. Isso, a Dani já ficou assim, já chegou para frente, assim, ela foi vindo, foi sendo atraída. Olha, todo ator, todo autor, todo roteirista precisa ler. Isso aqui é a Bíblia da gente. É um panorama, Leiam. realmente. Muito bacana. Conteúdo, muito bacana. De tudo. Tanto que foi selecionado para a Feira de Frankfurt, quando teve o Ano do Brasil, para representar a telenovela. Olha, legal. Tá vendo? O Mauro não é pouca porcaria. Ele não é isso que eu digo. E agora a gente está falando em livros, chegamos no nosso momento literário. Vamos saber o que os nossos convidados estão lendo. O que você está lendo, Mauro? Justamente o que eu dizia aqui, a rede social, a Sociedade em Rede, que é do professor Manuel Castells, que é um espanhol, e que trata de toda a mudança desse panorama que falamos aqui. Karine. Eu estou lendo a biografia de Elza Soares, do Zeca Camargo. Muito bom. Adorando. Muito bom. E falando em livro, o espetáculo dela acabou de reestrear. Sim. Acabou de reestrear recentemente. O mesmo espetáculo que já aconteceu voltou e é um espetáculo lindíssimo, super vale a pena. Sim. Falou de Elza Soares, eu lembrei. Queridíssima Dani. Estou mergulhada na obra da Estela do Patrocínio. Então, essa grande poeta, essa grande escritora que ficou internada no hospital psiquiátrico. Então, o que é loucura quando tem tantos gênios em depósitos humanos? Então, estou mergulhada na obra da Estela. É isso. E eu vou indicar Lázaro Ramos, Na Nossa Pele, continuando a conversa. Gente, que livro delicioso. Esse é a continuação do primeiro livro que ele já escreveu. É maravilhoso, eu super recomendo, é uma leitura rápida. E ele escreve com uma fluidez que dá vontade, assim, eu li esse livro em 2 dias. É muito bom, vale muitíssimo a pena. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer, uma alegria imensa tê-los aqui. Que programa maravilhoso. A gente falou de teatro, a gente falou de projeto social e falamos de telenovela que está no coração de todo brasileiro, não é? Qual é o brasileiro que não ama novela, gente? Não tem como, né? É homem, mulher, criança, todo mundo gosta de novela, né? E eu acho que nessa mesma proporção, eu ainda espero ver o Brasil gostando e amando o teatro desse mesmo jeito. E a gente está caminhando porque os teatros estão ficando lotados, para nossa alegria, não é? Para nossa alegria. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Foi um prazer imenso. E muito obrigada a você pela sua companhia e a sua audiência. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso encontro de hoje. A Alerj Revista fica por aqui. Se você quiser rever qualquer dos nossos programas, é só acessar o YouTube. Eu estou esperando vocês no próximo programa. Até lá, TV Alerj, o canal do Povo.